Meu pai esperava ansioso pela minha chegada, porém desejando ter um filho homem. E minha mãe conta que quando eu nasci, que falaram para ele que eu era uma menina, ele ficou muito bravo mesmo. Minha mãe falou que ele dava murro, não foi só uma vez que mataram pessoas na rua da minha casa, mas a vez que eu presenciei, eu vi o homem sendo assassinado, foi só uma vez. E eu vi quando ele foi assassinado na minha frente, a facadas. E quando o assassino passou correndo na frente da gente, todo sujo de sangue. Eu lembro quando eu olhei para o homem deitado lá no chão, cheio de sangue, aquilo também ficou na minha mente. E o avô dela, ele dizia que tinha o dom de ler as mãos das pessoas. E todo mundo tinha essa curiosidade para ele ler a mão, né? Juntava as crianças da rua para ir lá na casa dele. Ah, lê minha mão, lê minha mão. E teve um dia que eu fui, a minha irmã e uma amiga minha. E ele leu a mão da minha irmã, ele leu a mão da minha amiga. E aí quando chegou na minha vez, que ele olhava para minha mão, ele passava o dedo assim na minha mão. E aí eu lembro que ele ficou com um semblante bem triste. E ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou o seguinte: nunca esqueça o que esse velhinho vai lhe falar agora. Oi, meus irmãos, a paz do Rei Jesus. Eu me chamo Amanda Nunes e através desse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, desde a minha infância até os dias atuais. Bem, atualmente eu estou morando em Portugal, mas eu nasci numa cidade chamada São José do Egito, que fica localizada no interior de Pernambuco. Então vamos começar desde a minha infância. Alguns acontecimentos da minha infância que eu vou relatar para vocês são acontecimentos dos quais eu não me recordo 100%, mas que são relatados por minha mãe, e outras situações que eu irei contar são a partir do que o Espírito Santo me trouxe à memória. Então vamos lá. Segundo a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela sofreu muito. Foi uma gravidez bem problemática. O meu pai, na época, ele bebia muito. E por muitas vezes ele chegava a ser agressivo com minha mãe, com palavras e até com atitudes. E ela fala que o sonho do meu pai na época era ter um menino, um filho homem. E minha mãe já tinha tido uma filha com ele, que é a minha irmã, e depois engravidou de mim. Como naquela época nós éramos uma família pobre e também não tinha recursos o suficiente, né, como hoje, para a gente descobrir o sexo do bebê antes de nascer, os pais só descobriam o sexo do bebê após o nascimento. E foi isso que aconteceu. Meu pai esperava ansioso pela minha chegada, porém desejando ter um filho homem. E minha mãe conta que quando eu nasci, que falaram para ele que eu era uma menina, ele ficou muito bravo mesmo. Minha mãe falou que ele dava murro nas paredes do hospital, saiu xingando. E detalhe, no dia do meu nascimento, ele tinha bebido, né, como de costume, e a ira dele acabou se tornando maior. Com o passar do tempo, depois veio meu irmão, que é o caçula, veio o filho homem, tão esperado e desejado pelo meu pai. E aí nós fomos crescendo, né? Os 3 irmãos. Minha irmã, eu e meu irmão. Em relatos do que as pessoas me contam ao meu respeito, me contaram ao decorrer da minha vida, quando eu fui crescendo, os traumas que eu trouxe para a minha vida adulta, os bloqueios que eu tive, tudo se inicia na infância. Então, quando as pessoas vinham para mim, lançavam palavras negativas, lançavam palavras que me magoavam, foram acumulando sentimentos dentro de mim, que eu fui crescendo e não entendia o porquê que eu agia de determinada forma, porquê que eu pensava de determinada forma. Eu criança, eu me sentia feia, eu me sentia rejeitada. Minha mãe fala que eu dava muito trabalho em questão de birra, eu tinha muita birra, mas ao mesmo tempo eu era muito tímida e muito medrosa. Em fatos que eu lembro que eu tinha vergonha de falar com meu pai, de pedir alguma coisa pro meu pai, eu tinha vergonha de pedir dinheiro para o meu pai para comprar alguma coisa, um lanche, uma boneca. Eu sentia muita vergonha. Eu tinha muito medo do meu pai, porque ele bebia muito. E meu pai, quando não bebia, era uma pessoa maravilhosa. Melhor pai do mundo. Mas, infelizmente, a bebida entrou cedo na vida do meu pai. E a gente que entende o mundo espiritual sabe muito bem que por trás de tudo aquilo existiam legiões de demônios tentando acabar com meu pai, acabar com minha família. Tanto que por muitas vezes nós não tínhamos paz por conta disso. Minha mãe fala que sofreu muito quando a gente era pequena, e por muitas vezes teve episódios de minha mãe sair correndo de casa quando meu pai chegava bêbado. E ela me conta que uma vez
Não deu tempo de me tirar de dentro de casa, eu era um bebezinho. E ela saiu correndo com a minha irmã. E eu fiquei dentro de casa chorando, passei a noite inteira chorando com fome. E o meu pai estava bêbado e ficou dormindo no quarto. No outro dia, quando minha mãe conseguiu voltar para casa, a vizinha falou que escutou o meu choro a noite inteira. Estou contando esse episódio que a minha mãe me contou, porque quando eu comecei a estudar atualmente sobre libertação, eu entendo que quando a gente resgata a nossa infância, algumas situações que a gente passou, a gente vem a compreender o porquê de tantos sentimentos. Querendo ou não, eu carreguei durante minha vida toda um sentimento dentro de mim que era rejeição. Que, na verdade, não é um sentimento. Rejeição é um demônio que nos acompanha a vida inteira. E este demônio, ele entrou através de brechas na minha vida. Brechas de abandono, brechas em que eu me senti rejeitada, talvez na barriga da minha mãe, ou quando eu nasci, que meu pai ficou irritado porque eu era uma menina e ele desejava um menino. Ali foram abrindo brechas na minha vida para que certos demônios fossem entrando e eu crescesse com aquele sentimento que lá na frente, cada vez mais, ia me prejudicando mentalmente. Eu era uma criança muito medrosa. Eu lembro que quando eu ia dormir à noite, eu praticamente implorava para minha mãe para eu dormir com ela. Minha mãe não deixava, porque meu pai dormia com ela. E quando ela não deixava, eu implorava a minha irmã para dormir com ela. E minha irmã, não, dorme na tua cama. Dificilmente ela deixava. O nosso quarto era bem pequenininho e tinha 2 camas de solteiro. Era bem pequenininho o quarto. As camas, elas eram quase encostadas uma na outra. E eu tinha medo. Eu tinha que encostar a minha cama na dela para eu conseguir dormir. E mesmo assim, muitas vezes eu não conseguia dormir. Eu ficava com medo de escutar barulho. Eu ficava com medo de alguém puxar no meu pé. Quando apagava a luz, eu chorava. Eu mal conseguia dormir a noite inteira, porque eu era atacada mentalmente por medo, por insegurança. E o diabo foi agindo na minha vida desde a minha infância. Ele notou qual era o meu ponto fraco, entrou ali na minha mente e me bloqueou naquela área. Eu cresci com um medo dentro de mim, que era extremo, que eu não conseguia administrar. Eu quero contar um ponto importante aqui que eu lembro muito bem da minha infância. O meu pai, ele tinha um bar, que era encostado à nossa casa. Nesse espaço lá, ele já tinha montado um bar, depois ele fechou, já tinha colocado um supermercado, depois ele fechou, nada dava certo. Tudo que ele colocava lá não dava certo. E por um tempo ficou fechado. Na nossa casa, a gente tinha acesso a esse espaço que a gente chamava de salão, né? A gente tinha acesso através de uma porta que ficava na parte da área da lavanderia da nossa casa. E um certo dia, eu criança, eu tinha uma cachorrinha, né, que o nome dela era Priscila, que minha irmã colocou por causa do programa TV Colosso. E eu tava com a minha cachorrinha nesse dia sozinha em casa. Eu não lembro exatamente o que eu queria fazer lá, mas decidi ir lá no salão, nesse espaço, né. Aí fui lá na parte da lavanderia e tinha a porta que entrava para o salão. Quando eu abri a porta, foi algo que aconteceu assim, que me marcou muito na minha infância, assim, que eu lembro nitidamente. Quando eu abri a porta, ele estava um pouco escuro. Tudo escuro, as luzes apagadas. E eu escutei um barulho de alguém batendo na porta. Batia na porta, quando parava fazia assim. E eu lembro que eu olhei para o lado, porque tinha 2 banheiros, que era do bar antigamente, né? Banheiro masculino e feminino. Eu olhei para o banheiro porque eu imaginava que o barulho vinha de lá. E eu olhava para o banheiro e não via nada. Quando eu parava de olhar, o barulho novamente. Eu olhava novamente, nada. Isso aconteceu umas 3 vezes. Na terceira vez, mais ou menos, eu percebi que o barulho não vinha do banheiro, mas vinha do teto. E quando eu olhei para cima, na minha frente, eu vi uma sombra preta. Quando eu vi, eu paralisei. E eu fiquei olhando para aquela sombra preta. E a voz fez psiu. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu saí correndo. Eu corri. E a minha cachorrinha atrás de mim correndo. E aí eu corri lá pra fora, saí de dentro de casa e eu subi numa árvore que tinha em frente à minha casa pra ver se tinha alguém em cima da casa. Porque eu imaginei, não, isso não pode ser coisa da minha cabeça, isso não pode ser coisa de outro mundo, não pode ser assombração. Tem alguém em cima da casa. E aí eu fui conferir, não tinha ninguém. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E o medo me atormentava cada vez mais, cada vez mais. Eu tinha muito medo de tudo, vocês possam imaginar.
Outro fato muito importante que aconteceu na minha infância, que me marcou muito também, foi o assassinato de um homem na rua da minha casa. E era bem comum isso acontecer. Não foi só uma vez que mataram pessoas na rua da minha casa, mas a vez que eu presenciei, eu vi o homem sendo assassinado, foi só uma vez. E eu vi quando ele foi assassinado na minha frente, a facadas. E quando o assassino passou correndo na frente da gente, todo sujo de sangue. Eu lembro quando eu olhei para o homem deitado lá no chão, cheio de sangue. Aquilo também ficou na minha mente. E o diabo foi usando essas situações para me perturbar cada vez mais, me colocar medo. Eu lembro quando eu dormia com a minha mãe, ela nem sonha, ela nem sabe disso, mas eu chorava muito, ficava, meu Deus, não leva minha mãe, não mata minha mãe, não deixa minha mãe morrer, eu não quero ficar sozinha, não deixa minha mãe morrer. Eu chorava muito, muitas vezes escondida eu chorava, pedindo a Deus para não levar minha mãe, para minha mãe não morrer. O diabo foi usando estratégias para me atacar cada vez mais. Eu passei a vida inteira com muito medo da morte. Eu tinha muito medo de morrer, mas eu tinha mais medo ainda de perder algum ente querido, algum familiar, alguém próximo a mim. Eu tinha muito medo que alguém morresse. Isso me perturbava, eu não vivia em paz. E vamos para outro fato importante na minha infância, que vale a pena eu contar aqui. Eu tinha uma amiga que ela morava com os avós dela, em frente à minha casa. Eu era muito amiga dela. E o avô dela, ele dizia que tinha o dom de ler as mãos das pessoas. E todo mundo tinha essa curiosidade para ele ler a mão, né? Juntava as crianças da rua para ir lá na casa dele. Ah, lê minha mão, lê minha mão. E teve um dia que eu fui, a minha irmã e uma amiga minha. E ele leu a mão da minha irmã. Ele leu a mão da minha amiga. E aí quando chegou na minha vez, que ele olhava para minha mão, ele passava o dedo assim na minha mão. E aí eu lembro que ele ficou com um semblante bem triste. E ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou o seguinte: nunca esqueça o que esse velhinho vai lhe falar agora. Quando ele falou nunca esqueça, entrou de uma forma na minha mente que realmente nunca mais eu esqueci. E aí ele falou o seguinte: das 3 que estão aqui, você é a que mais vai sofrer. Aí eu, meu Deus. E eu lembro que minha irmã me agarrou chorando e dizia: não, ela não vai sofrer não. Por que ela vai sofrer? Isso deve ser por causa de homem ruim, né? E aí eu perguntei a ele: mas o que foi? O que é que vai acontecer? E ele falou: eu não posso falar. Mas nunca se esqueça disso. E ele não me falou o motivo. Hoje eu entendo. Mais setas malignas, infelizmente, ele também foi usado pelo inimigo para me atacar mentalmente, para me paralisar, para me bloquear. O diabo tenta a todo custo paralisar as pessoas que Deus tem um chamado para elas. E ele conseguiu me paralisar por muito tempo. Ele não consegue destruir a promessa, mas ele consegue atrasar. Como eu não conhecia Deus da forma que eu conheço hoje, eu perdi muito tempo. E foi isso. Muitas vezes também os vizinhos, né, as crianças, meus amigos, primos, a gente se juntava e fazia a brincadeira do copo. Eu acredito que a maioria aqui conhece. Que, resumindo, é invocar espíritos. Tinha a brincadeira da caneta também, tinha várias brincadeiras. Tudo aquilo que eu fazia, inconscientemente, eu estava abrindo brechas para demônios entrarem na minha vida. Abrindo brechas, abrindo portais, mas eu não sabia. Um detalhe aqui bem importante, né, que eu ainda não falei. A minha família, desde que eu me entendo por gente, eles sempre se reuniam e bebiam muito, né? Eram sempre farras, bebidas, até amanhecer o dia. E eu cresci vendo isso, para mim era normal. Eu venho de uma família católica, mas não eram praticantes, né? Na minha infância, realmente, a minha mãe frequentava mais a igreja, mas com o passar do tempo, isso foi ficando menos frequente. Eu cheguei a fazer a primeira comunhão, e o contato que eu tive, assim, com Deus mesmo, eu lembro que foi na primeira comunhão, né? Eu lembro que eles davam um livrinho a gente, que lá contava a história de Adão e Eva, né? Como começou. Eu acredito que era um pouco do Novo Testamento, mas ele era curtinho, não era um Novo Testamento completo. Falava mais da história de Adão e Eva e como Deus criou o mundo. Mas pra mim, na época, eu lia aquela história como uma história qualquer. Achava muito bonita, me encantava as histórias, mas eu lia como uma história qualquer, como uma história que estava em um livro. Não que realmente aquela era a verdade.
Nos finais de semana, minha família se reunia e íamos todos para o sítio do meu pai. Lá os adultos ficavam bebendo, escutando músicas, dançando, e as crianças, eu e os meus primos, a gente ficava contando histórias de terror, de assombração, bem típico do Nordeste, do interior mesmo, né, do Nordeste. E apesar de eu ter muito medo dessas histórias, eu amava. Porque, apesar, né, de todo o medo que eu tinha, o sobrenatural, o espiritual sempre me atraiu. Hoje eu entendo por quê. No resumo, duas coisas que eu era extremamente tímida e medrosa. Eu tinha muita dificuldade em construir amizades. Na escola, por exemplo, graças a Deus, Deus me apresentou duas amigas que eu conheci desde a minha infância e a gente cresceu juntas na escola como irmãs. Era o trio. A gente cresceu juntas até terminarmos os estudos e cada um seguir sua vida, né? Que foi a fase da adolescência. Chegou a fase da adolescência, a gente sabe como é. Ver aquele turbilhão de pensamentos e sentimentos diferenciados. Gente, e por incrível que pareça, olha só, eu nunca esqueci disso, mas eu lembro que uma vez eu conversando com Deus, eu tinha a minha fé em Deus, de acordo com o que eu acreditava, né, da minha forma, mas eu lembro que na fase da adolescência, um dia eu cheguei a conversar com Deus e falei assim: Pai, eu tô sentindo que eu tô me afastando do Senhor. A minha fé não é mais como era antes. Eu não consigo mais conversar com o Senhor como eu conversava antes. Eu esqueci de falar que na minha infância eu conversava muito com Deus. Eu lembro que eu tinha muita fé em Deus, muita pureza, né? A criança, ela tem uma pureza diferenciada. Eu não conhecia a Deus verdadeiramente. Eu não tinha uma intimidade com Deus. Tipo, eu não tinha aquela certeza de que Deus existia. Então, quando eu entrei para minha adolescência, os ambientes que eu frequentava, né, as amizades que eu tinha, me levaram à bebida. A minha família, como eu falei para vocês, até hoje, grande parte, se reúne todo final de semana para beber, para amanhecer o dia bebendo. E comigo não foi diferente. E eu achava bom, era a melhor coisa do mundo. Durante muito tempo, a minha avó paterna pedia muito pro meu pai parar de beber. Meu pai nunca conseguiu, né? Mas aí, alguns anos depois, a minha avó faleceu. E foi aí que meu pai parou de beber. Ele até se entristece quando fala nisso, porque ele fala: minha mãe pediu tanto para eu parar de beber e ela não viu esse sonho dela se realizando em vida. Mas ele parou de beber. Hoje ele não é mais dependente do álcool. Graças a Deus ele é liberto. É uma pessoa maravilhosa, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. É o amor da minha vida. A primeira vez que eu bebi, que eu vi que eu perdia a vergonha, que eu perdia o medo, para mim aquilo foi libertador. Eu achava o máximo. Então todas as vezes que eu ia para uma festa, todas as vezes que eu saía, eu tinha que beber, e beber muito. Eu só me sentia alguém, eu só me sentia realmente liberta quando eu bebia. Então a minha adolescência foi resumida a isso. Bebedeiras, festas, não queria saber de nada. Tudo que me atraía no mundo eram coisas que eram consideradas erradas. Não cheguei a usar drogas, mas eu me envolvia com pessoas que usavam. As pessoas que eu via que eram populares me atraíam. Eu não conseguia me comunicar naturalmente com as pessoas. Eu tinha que beber para me soltar. Só me apaixonava por pessoas erradas. Mas tem um detalhe muito importante diante de tudo isso. Todas as vezes que eu saía para beber, que saía para as baladas, que amanhecia o dia, que eu chegava em casa, que eu ia dormir, me batia uma crise existencial muito forte. Eu chorava muito. Eu começava a perguntar para Deus: Deus, qual o sentido da vida? Por que eu tô aqui? O que é que eu tô fazendo na minha vida? O tempo tá passando e eu tô paralisada no tempo. Eu vejo todo mundo crescendo, todo mundo construindo uma família, todo mundo estudando, todo mundo passando um concurso. Eu não consigo. Por mais que eu saiba que isso é o correto, eu não consigo. Eu só quero saber de sair, beber, namorar. Que vida é essa? Todas as vezes batia essa crise existencial. Eu chorava muito, eu me trancava no quarto, eu não contava pra ninguém. Ninguém sabia disso. Todo mundo, quando me via, eu sempre estava sorrindo, estava alegre, todo mundo dizia: nossa, Amanda não sofre por nada. Não, eu sofria. Sofria muito, só que calada. Só Deus sabia. Tem um acontecimento na minha adolescência que me marcou muito, que foi a morte de um primo meu. Ele tinha apenas 12 anos e a gente era muito apegado, né, um com o outro. Esse meu primo, ele era muito amigo do meu irmão. Eles tinham praticamente a mesma idade, 1 ano de diferença. E ele sempre ia dormir lá em casa, né? A gente colocava uns colchões no chão, colocava filme de terror, lógico, e amanhecia o dia assistindo. Morria de medo. A gente tinha medo de tudo, era todo mundo medroso. Eu, meu irmão, minha irmã.
meu primo, todo mundo tinha medo. Qualquer barulhinho na casa a gente tinha medo, mas a gente não parava de assistir filme de terror. Eu fico imaginando o tanto de legalidade que a gente deu pra demônios entrarem na nossa vida, né? Porque os demônios, eles entram pelos olhos, eles entram pelo ouvido. Tudo que a gente assiste, dependendo do que seja, a gente tá ali abrindo portais enormes para demônios. Mas a gente não sabia disso. E então, resumindo, chegou uma época em que esse meu primo adoeceu e em uma semana ele chegou a falecer. Ele adoeceu de meningite. Os médicos no início não diagnosticaram cedo, né, o problema. Achavam que era dengue e o problema foi se intensificando e infelizmente ele não resistiu e morreu. Isso acabou comigo, porque o meu maior medo era a morte. Principalmente perder pessoas próximas a mim para a morte. Como eu conversava tanto com esse meu primo, a gente falava tanto sobre coisas espirituais, de repente ele morreu. Isso acabou comigo. Mais situações que abriram brechas para demônios entrarem na minha vida, ambientes errados, pessoas erradas. Por algumas vezes eu cheguei aí em cartomantes, acho que fui umas 2 a 3 vezes numa cartomante, para ela ler meu futuro. Eu sempre tive curiosidade, né, no mundo espiritual. Signos, eu era viciada. Eu comprava mensalmente revista de signos, lia todos os dias meus signos também. Foram brechas que eu abri. Uma vez eu encontrei uma Bíblia antiga na minha casa. A Bíblia era somente o Novo Testamento. E eu lembro que eu li os Evangelhos. E eu chorava tanto com a história de Jesus. Me tocava tanto aquelas mensagens. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre senti falta de alguma coisa. Eu não sabia que essa falta era a falta de Deus. Mas eu sabia que era alguma falta espiritual. E eu comecei a buscar, a pesquisar mais sobre isso. E foi aí que eu conheci o Espiritismo. E aí eu me adentrei no Espiritismo. Eu ganhei uma coleção de livros de uma tia minha que é espírita. Os livros de Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu lembro que uma vez ela falou pra mim: filha, comece a ler o livro, mas eu vou te alertar de uma coisa. Vai chegar em alguns momentos que você vai ler, que você vai sentir medo, mas não se preocupe, é normal. E eu ficava pensando, mas por que eu vou sentir medo? Se é algo bom? Eu não entendia, mas eu tinha muita curiosidade sobre isso. Mas tinha uma coisa que não entrava na minha cabeça. Eu nunca acreditei em reencarnação. E isso não faz muito sentido, né? Porque a base do espiritismo é a reencarnação. Mas eu não acreditava. Eu achava muito louco uma pessoa morrer e nascer de novo. E nem eu queria. Eu não gostava da minha vida. Eu não gostava de ter nascido. Eu não gostava de viver. Eu não via sentido na vida. E quando eu pensava, não, eu não acredito que eu vou ter que nascer de novo. Se eu não gosto de viver. Eu pensava isso. Pra mim, eu vivia a vida assim, levando. Eu ia levando a vida, mas eu não gostava de viver. Nunca passou pela minha cabeça tirar a minha própria vida ou tentar me matar. Não. Por quê? Porque eu tinha muito medo da morte. Mas eu também não gostava de viver. Eu pensava assim, se eu pudesse escolher, você quer nascer? Eu diria, não, não quero nascer. Pelos pensamentos que eu tinha. A partir do momento que eu comecei a estudar mais o espiritismo, eu comecei a me encantar com esse mundo. E o meu sonho era receber uma carta psicografada do meu primo. Eu falava, um dia eu vou no centro espírita, porque eu ainda não tinha ido, né? Na minha cidade não tinha. Mas eu sonhava com isso. Eu quero ir no centro espírita, conhecer um médium que psicografa cartas. E eu quero receber uma carta do meu primo. E eu vivia pedindo a Deus por isso. A Deus. Eu vivia pedindo. E também, eu conversava muito com meu primo, né? Eu achava que ele me ouvia de onde ele estava. Falava, primo, aparece pra mim. Primo, fala comigo. Primo, eu quero que você escreva uma carta pra mim. Conta detalhes. Igual as cartas psicografadas que geralmente são escritas, né? E eu acreditava nisso. Alguns anos depois, o meu avô morreu. Eu era muito apegada com meu avô. Ele era praticamente o meu segundo pai. Não só meu, como de todos os meus primos. E pra gente foi muito difícil aceitar aquilo. E quando eu comecei a ver a morte de perto, né? Pessoas que eram tão próximas a mim, morrendo, o meu medo foi aumentando. Eu buscava sempre. Eu quero conversar com os meus parentes que morreram, eu quero conversar com meu avô, eu quero conversar com meu primo. Mal sabia eu que, na verdade, se isso chegasse a acontecer, não eram eles que estariam ali. Hoje eu entendo que são demônios familiares que acompanham famílias de geração em geração. Assim como nós temos anjos cuidando da gente, também existem os demônios, que nos observam desde o nosso nascimento. Sabem tudo da nossa vida. Mas eu não sabia nada disso. Eu vou tentar resumir a minha adolescência na questão de relacionamentos. Eu tive meu primeiro namorado, não deu certo. Tive o segundo, ele era bem mais velho do que eu. No começo foi um relacionamento muito bom, tranquilo, a gente se gostava muito, mas do meio pro fim foi se tornando muito tóxico. Aconteceram muitas coisas nesse relacionamento. E pela graça de Deus, eu consegui me libertar, sair daquele relacionamento.
Alguns anos depois, conheci outra pessoa, a gente começou a namorar e com o tempo a gente foi morar junto. Não chegamos a nos casar, né? A gente tinha um negócio juntos, que era uma loja de açaí, e o meu relacionamento com ele era tranquilo. Ele era uma pessoa muito boa, a gente se dava super bem. Só que a gente se tratava mais como irmãos. E a gente também estava discutindo muito por pequenas coisas. E a gente não tinha mais aquele amor de homem e mulher, né? Um com o outro. Ele é uma pessoa muito boa. Mas como relacionamento nós não demos certo. E nesse relacionamento a gente era muito parecido em questões de gostar das mesmas coisas. De festas, de bebidas. E a gente saía muito juntos, se divertia bastante, tinha nossas amizades, enfim, era muito bom. Mas sempre existia aquele momento em que eu era atacada mentalmente. Com as crises existenciais que eu tinha. Ele não sabia, ninguém sabia. Ninguém. Até que chegou um grande dia, que foi o meu encontro com Jesus, que foi quando Jesus veio ao meu quarto e me resgatou da vida de trevas em que eu vivia. Um certo dia, eu estava sozinha em casa e aí de repente o diabo começou a lançar setas na minha mente. Aquele turbilhão de pensamentos negativos novamente. Mais uma crise existencial. Meu coração acelerava e eu comecei a chorar. E nesse dia, eu gritava para Deus me ouvir. Falava, Deus, o Senhor existe. Tem um ser superior que realmente me ouve ou eu estou falando sozinha? O Senhor existe, Pai. Por favor, fala comigo. Se existe um propósito na minha vida, me mostra. Se existe um chamado, me mostra. Pai, a minha vida não tem sentido. Eu não vejo sentido na vida. Não é que eu queira morrer, mas eu não gostaria de ter nascido, Pai. Passava muita coisa na minha mente. Você perdeu muito tempo. Não dá mais tempo de você ser feliz. Todos os seus amigos estão construindo a vida deles. Construíram famílias. Estão bem estruturados. E você continua na mesma. Você não sai do lugar. Você não serve pra nada. A tua vida não vale de nada. Você nunca vai ser ninguém. Isso acabava comigo. Eu gritava, pedindo a Deus para Deus me ouvir. Eu lembro que eu falei para Deus, Deus, o Senhor fala que se o Senhor tiver 100 ovelhas e uma se perder, o Senhor vai ao encontro daquela ovelha perdida. Eu sou a ovelha perdida. Vem me resgatar. Eu não sei o caminho, eu não sei viver. Eu não sei o que eu faço. Eu não tenho um direcionamento. Vem me resgatar. E isso eram crises de choros, uma dor no peito. E eu lembro quando eu fui me acalmando dessa crise, eu falei, eu vou cantar para o Senhor. E aí eu peguei meu telefone, coloquei o fone de ouvido, fechei a porta do quarto, desliguei o ventilador para não ficar nenhum barulho e abri um aplicativo que eu tinha de karaokê. A primeira música que apareceu foi aquela, Deus Proverá. E eu, vai essa mesmo. Cliquei na música e uma menina já tinha cantado a primeira parte da música, né? Esses aplicativos de karaokê funcionam assim. Você pode cantar sozinha ou você pode cantar em dupla. Ela já tinha cantado a primeira parte, já estava gravada a parte dela, e eu poderia participar daquela gravação dela cantando a outra parte, né, que ela não cantou. E eu entrei, vou cantar com essa menina. E comecei a cantar. Só que eu não sabia muito bem a música, eu não conhecia a música, e eu comecei a cantar bem fora do tom. Totalmente fora do tom, na verdade. E eu comecei a cantar, só que eu estava extasiada já, né. Comecei a cantar, e aí, de repente, terminei de cantar e pensei, eu vou apagar. Não vou nem ouvir. Mas aí veio no meu pensamento, ouve a música, não apaga, ouve. E aí eu fui ouvir. Gente, agora vocês vão ficar impactados. Quando eu coloquei a música para ouvir, na parte que eu comecei a cantar, uma voz começou a sussurrar por trás da minha. Não era uma voz falada, como eu tô falando, era uma voz que sussurrava. E essa voz começou a sussurrar. São sussurros que você ouve, mas não consegue compreender o que ele está falando. E em um determinado momento que eu canto, olho para o alto então, vem o socorro, sim, Deus proverá. Essa mesma voz de um homem sussurra, Amanda. Quando eu ouvi, a primeira coisa que eu ouvi foi ele falando o meu nome. E ele fala de uma forma tão forte que na hora que eu ouvi, eu comecei a chorar. Na hora que eu ouvi, eu tive certeza absoluta que era a voz de Jesus. Eu voltei para ouvir novamente e ouvi mais nítido. Amanda. Gente, eu chorava, 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 chorava. Era uma alegria tão imensa.
Eu só sabia gritar, Jesus me ouviu. Jesus está falando comigo, Jesus está falando comigo. Ele está falando comigo, ele falou o meu nome. Eu passei um tempo ali escutando. Lógico que não excluí a música, salvei. E quando o meu ex chegou, né, eu coloquei pra ele ouvir. Eu disse, vê se escuta alguma coisa. Ele escutou também o meu nome. Ele, o que é isso? E ele se arrepiou por completo. O que foi isso? E eu fui explicar pra ele tudo o que tinha acontecido. Gente, a partir daí, a minha vida mudou completamente. A partir da voz de Jesus em meu quarto, onde ele permitiu que a voz dele fosse gravada naquele louvor que eu estava cantando. Foi a partir daí que eu fui resgatada por Jesus. Mas detalhe, quando eu fui ouvir a música completa, apareceram mais vozes. Tinha vozes de anjos gritando aleluia, 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 aleluia. Gente, é impressionante. Foi uma experiência sobrenatural. Eu gravei a voz de Deus sem querer. Eu gravei a voz dos anjos. Eu nem imaginava que eu estava ali cantando aquele louvor. E Deus estava falando comigo. E Ele permitiu que a voz dele fosse gravada naquele momento. Se vocês querem ouvir esses áudios, me procurem no YouTube, que eu também tenho um canal. Se chama Amanda CF Nunes. Ou então vocês podem pesquisar Ouça a Voz de Deus e dos Anjos. E o vídeo vai aparecer. E assistam. Vocês vão ficar impactados. Eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de vocês. Assim como falou o coração de muitas pessoas. E então, depois desse dia, a minha vida espiritual mudou completamente. Foi algo que me marcou tanto que eu buscava por respostas. Procurei pessoas espíritas para me dar alguma resposta em relação àquilo. Procurei pessoas católicas. Procurei pessoas evangélicas. E todos me davam uma única resposta. Jesus tem um chamado contigo. E eu ficava sem entender. Como assim um chamado? O que é um chamado? E depois desse dia, todos os dias, eu buscava por pessoas que tiveram experiências com Deus. Eu buscava por experiências sobrenaturais com Deus. Assistia testemunhos. E isso me encantava. Eu dizia, meu Deus, eu tive uma experiência com Jesus. Eu buscava tanta comunicação com meu primo, com meu avô, que já tinham morrido. Nunca obtive respostas. Mas Jesus me ouviu. E Jesus me resgatou. Jesus veio ao meu encontro. Eu preciso saber o que Ele quer comigo. Depois que isso aconteceu, Deus começou a falar comigo de diversas formas. Através de sonhos. Através de pessoas. Através da palavra dele. Eu comprei uma Bíblia de estudo. E comecei a estudar a Bíblia. E eu lembro que em uma determinada fase ali, né? E eu começava a me perguntar. O que é que eu vou ler? O Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia? E aí vinha um pensamento na minha cabeça que falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sabia que quem falava isso era Jesus. Depois que eu ouvi Deus falando comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nunca mais eu quis saber de Espiritismo. E a minha vida foi mudando completamente. Foi aí que eu comecei a buscar por alguma igreja que eu me identificasse. E Deus começou a falar muito comigo através de sonhos. Em um desses sonhos, eu sonhei com a visita de um pastor na minha loja de açaí. E nesse sonho, o pastor falava que Deus tinha algo para falar comigo. Mais ou menos umas 2 semanas depois, um pastor foi lá na minha loja do açaí. E junto com um amigo meu, nós começamos a conversar com ele. Eu contei para ele a experiência que tinha acontecido comigo. Quando ele ouviu os áudios, ele se arrepiou inteiro. Disse, Amanda, Deus tem algo grande na tua vida. Deus tem uma obra linda na tua vida. Que chamado, que experiência incrível. E eu, meu Deus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu só vivia Jesus. Deus permitiu assim que o amor verdadeiro por Ele nascesse dentro de mim. Ou acordasse, que eu acredito que todos nós temos esse grande amor dentro da gente, só que está adormecido. E eu espero que vocês despertem o espírito de vocês e sintam também esse amor. E esse pastor me convidou para ir à igreja dele no próximo domingo. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu sentei no banco de trás, que eu era muito tímida, né? E de repente o pastor começou a falar, nós temos uma visita hoje na igreja. E aí começou a contar o meu testemunho. De repente me chamou para cantar. Eu quase morro. Ele me chamou para cantar a música Deus Proverá lá na frente, né? E eu fui cantar. E Deus também transformou isso em mim, porque eu só cantava músicas do mundo e também só tinha coragem de cantar quando eu bebia. E quando ele me chamou para cantar ali na igreja, na frente de todo mundo, eu tremi na base, mas fui. E depois daquele dia, nunca mais eu deixei de frequentar a igreja.
Eu estava cada vez mais apaixonada, eu buscava por Deus, eu buscava entender a Bíblia, eu queria saber mais, eu queria me aprofundar, eu queria entender o que realmente Jesus queria comigo através daquela experiência. Enquanto estava acontecendo tudo isso, chegou a pandemia, a gente sabe que o mundo inteiro parou, todo mundo morria de medo de pegar o Covid e a doença infelizmente chegou também na minha cidade e adoeceu eu, meu pai e minha mãe. E nós ficamos 15 dias no sítio do meu pai isolados. Parecia que esses 15 dias não ia passar nunca. Eu não via a hora de acabar os 15 dias e eu voltar para ir para a igreja, porque eu fiquei 2 semanas sem ir para a igreja. Para vocês terem noção de como eu estava apaixonada por essa vida. E durante esses 15 dias lá no sítio, eu aproveitei para estudar mais a Bíblia, me aprofundar mais. Eu comecei a entender que existiam 2 tipos de batismo, que era o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E quando eu descobri o que era o batismo com o Espírito Santo, eu orava todos os dias: Deus, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero ter mais experiências. Eu quero ser mais cheia do Espírito Santo. Pai, derrama em mim a tua unção, derrama em mim o teu poder. Eu buscava incessantemente. Aproveitei esses 15 dias para focar mais ainda, buscar mais intimidade com Ele. E aí, um determinado dia, o Espírito Santo falou ao meu coração: Amanda, você só precisa tomar uma decisão. E eu ficava: que decisão é essa? E todas as vezes que eu ia ler a Bíblia, ele falava de novo: você precisa tomar uma decisão. E eu entendi. A decisão que eu deveria tomar era aceitar Jesus. Porque eu estava frequentando a igreja, acho que já fazia mais ou menos 1 mês. Mas eu ainda não tinha tomado a decisão de aceitar Jesus. E aí veio aquela alegria no meu coração. Eu não via a hora de retornar novamente para a igreja. Quando eu voltei, eu fui naquela expectativa, né? No final do culto o pastor vai perguntar: quem quer aceitar Jesus? E eu naquela expectativa o culto inteiro. Ele orando, falando, eu sentindo a presença de Deus. Terminou o culto, ele não falou nada. Eu disse: eu vou ter que falar com ele. Quando todo mundo foi embora, eu falei: pastor, eu quero falar com o senhor. E aí veio ele, a esposa dele, uma amiga minha e o marido dela. E aí eu falei para ele, eu esperei o culto inteiro na expectativa de que no final o Senhor ia fazer o convite de quem quer aceitar Jesus. Mas como não aconteceu, eu decidi falar com você agora para dizer que durante esses 15 dias que eu passei no sítio, Deus falou comigo e eu preciso tomar essa decisão. Eu quero aceitar Jesus. E aí foi uma alegria enorme, ele ficou muito feliz, a mulher dele chorava de alegria, me abraçava. Eu chorava também. E aí nós pegamos na mão um dos outros, ele foi fazer a oração e pediu para eu repetir tudo que ele falava. Quando ele começou a orar e falar, eu comecei a chorar descontroladamente. Era um choro que eu não conseguia controlar. E eu senti algo subindo das minhas pernas até me preencher por completo. E eu chorava. Eu quase não conseguia fazer a oração, completar a oração, de tanto que eu chorava. E a mulher dele gritava, muito feliz, me abraçava e ficava gritando: Jesus te selou com o Espírito Santo, você foi selada com o Espírito Santo. E eu ficava imaginando: isso é o batismo com o Espírito Santo, que eu não entendia nada, né? Isso é o batismo com o Espírito Santo, mas ainda não era. E assim foi. Na semana seguinte, eles me incluíram no Ministério de Louvor da igreja, eu comecei a cantar lá. Daí em diante, eu me envolvia em tudo da igreja. Uns 3 meses depois de tudo isso, a gente estava juntando uma turma, né? Fizemos o discipulado na igreja. E depois aconteceu o batismo nas águas. E eu naquela expectativa: será que eu vou ser batizada com o Espírito Santo quando eu for ser batizada nas águas? Foi uma experiência incrível para mim. Eu estava muito feliz com tudo aquilo. Mas não fui ainda batizada com o Espírito Santo. É importante deixar bem claro também que muitas pessoas se afastaram de mim após a minha conversão. Amigos e até meus próprios familiares. Muitas pessoas no início tinham preconceito. Eu acredito que alguns imaginavam que eu não iria muito à frente, né? Que eu não iria levar a sério, que logo eu voltava à vida de antes. Alguns chegavam para mim e falavam: tu só quer saber de igreja agora, tu só quer saber de ler a Bíblia. Amanda, tu tá perdendo tua vida, tu é nova, vamos se divertir. O diabo usando fulano para falar isso comigo. Eu só não comentava isso com a pessoa porque eu sabia que ela não iria acreditar. Quando a gente vem do mundo, que a gente se converte, que a gente começa a enxergar as coisas de outra forma, com outra perspectiva, as pessoas acham que a gente está exagerando, que a igreja fez uma lavagem cerebral na gente. Eu mesma ouvi isso. Realmente é realizada uma lavagem cerebral na nossa mente. Mas não é a igreja, não é o homem que faz, não é pastor, não é padre, não é mulher de pastor, não é profeta, não é ninguém. É Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos convence
As minhas roupas mudaram, tudo em mim mudou. É um processo que Deus vai construindo de dentro para fora. Mas quem não conhece, quem não entende, sempre julgavam. Olá, não pode mais usar a roupa que quer, a igreja não deixa mais ela usar a roupa que quer. Foi tão forte assim o resgate de Jesus na minha vida, que ele não permitiu que eu desistisse pelo que as pessoas falavam, porque eu também sempre fui muito de ouvir o que as pessoas falavam a respeito. Mas nessa realidade que eu estava, quanto mais as pessoas falavam ou iam contra o que eu estava vivendo, o que eu estava buscando, mais eu buscava a Deus, mais eu ia contra essas pessoas. A minha vida era Jesus. E com o passar do tempo, eu e o meu ex acabamos ficando mais afastados ainda, os nossos gostos não eram mais os mesmos, ele ainda começou a ir para a igreja comigo por algum tempo, depois desistiu, e a gente acabou terminando o relacionamento. Terminamos numa boa, como amigos, mas não dava mais certo. E eu acabei focando apenas na minha vida com Deus. Eu só queria saber de Deus, só queria saber do meu relacionamento com Deus. Para o testemunho não ficar muito comprido, eu vou tentar resumir agora para vocês. Toda a vida que eu levava antes de me converter, todos os hábitos que eu tinha, eu parei. Eu passei a viver somente para Deus. Incomodou muitas pessoas, incomodou. Mas para mim, o que importava era se eu estava dando orgulho para Deus. Detalhe, crise existencial nunca mais eu tive. Aquela foi a última. Passei por outra experiência muito forte com o Espírito Santo, onde ele me visitou no meu quarto de madrugada. Foi uma experiência muito forte. Resumindo, fui batizada com o Espírito Santo. Deus começou a falar muito comigo, principalmente através de sonhos. Eu não pensava mais em ter um relacionamento com alguém, e eu pedia a Deus que quando eu viesse a ter um relacionamento com alguém, que essa pessoa viesse para me completar, que essa pessoa viesse com o mesmo propósito que eu, que Deus nos unisse com um único propósito, que fosse uma pessoa de Deus. E aconteceu. Eu participava de propósitos, eu participava de campanhas, fazia jejuns. E em um desses propósitos que eu participei, que foi de 40 dias, enquanto eu participava desse propósito, alguns dias depois, Deus me apresentou o meu esposo. E ele veio exatamente como eu pedia. Eu pedi para Deus me apresentar o meu esposo através da minha experiência, do vídeo que eu postei no YouTube. E o meu esposo me conheceu exatamente assim. A gente se conheceu, oramos juntos, em questão de meses ele foi ao meu encontro, enfim. Aí é outra história que eu posso contar em outro testemunho, porque aí já vem o testemunho de casamento. E é muito forte mesmo, gente. Foram muitas confirmações de Deus. Atualmente eu estou morando aqui em Portugal e Deus me libertou de muitas coisas. O medo que eu sentia não existe mais. Ele lança fora todo o medo. Todos os traumas que eu carregava, todos aqueles pensamentos destrutivos que caíram por terra. Aqui em Portugal, eu e meu esposo já vivemos muitas experiências com Deus. Deus nos mostra muitas coisas. Ele, inclusive, é muito usado por Deus também. Usado em profecia e revelação. Inclusive, ele também já gravou um vídeo aqui para o canal Semeando Vidas. E é isso, gente. Eu espero que a minha história de vida tenha falado ao coração de vocês em algum momento. Muitas vezes a gente passa por situações parecidas, né? Sobre a vida, sobre o sentido da vida. Isso era o que mais me paralisava. Eu não via sentido na vida, mas Deus trouxe sentido à minha vida. Depois que eu conheci Jesus verdadeiramente, não só de ouvir falar, agora eu o vi com os meus próprios olhos e eu vivo com todo o meu coração. Eu quero agradecer ao canal Semeando Vidas, que me deu essa oportunidade de contar um pouco do meu testemunho para vocês. É impossível contar tudo de uma vez, eu até tentei contar a maior parte, mas é muita coisa que não dá para contar num testemunho só, tá bom? Quem sabe em outra oportunidade eu possa contar o restante para vocês. E mais uma vez eu agradeço ao canal Semeando Vidas e oro a Deus para que vocês continuem sendo um canal de bênção para todas as pessoas. Eu tenho certeza que com cada testemunho compartilhado aqui neste canal, vocês estão salvando muitas almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um que assistiu até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.